Olá pessoal, eu sou Sommelier Rodrigo Gibim, da Gustácio Vino. Hoje eu estou muito feliz, né? Já passou da meia-noite, são meia-noite e 15, mas do dia 20 de julho de 26, mas no dia 19, há pouco tempo atrás, né? Menos de 15 minutos atrás, eu avaliei o meu 11 mil vinhos, né? 11º milésimo de vinhos, né? Todos eles catalogados no Vivino. Obviamente, quando eu comecei há 20 anos atrás, ainda não existia Vivino, então eu jogava água fervendo na garrafa, esperava 5 minutinhos ali, aí a cola derretia, eu tirava com cuidado e às vezes rasgava, e colava num caderno e escrevia minhas anotações ali, o que eu achava do vinho, e ainda de modo empírico, mas eu fazia minhas avaliações. Aí depois que começou o Vivino, eu transferi tudo, consegui transferir tudo para o Vivino, e hoje bati 11 mil vinhos, né? Estou muito feliz. Mas hoje vamos para mais uma avaliação, né? Essa daqui já está no Vivino, mas no YouTube ela ainda não está, né? Que é o Aradon Crianza 2021. Então, quando a gente fala de Crianza, um vinho espanhol, né? A gente pensa de criança, né? Que não tem nada a ver. Criança em espanhol vem do verbo criar. Criança é ninho, né? Pequeno. Então, o pessoal tem essa diferença, tem essa entendimento errado aí quando fala de criança, ok? E o nosso vinho é da região de Rioja, né? A parte norte, um pouquinho ali, bem norte, né? Não chega a ser nordeste, porque o nordeste já pega Catalunha, lá outras áreas. Mas a parte norte, que é a região mais famosa de vinhos da Espanha, né? Não é a maior produtora, mas é onde tem os vinhos mais famosos. Em termos de volume, né? Aí a região de Castilha-La Mancha, que é essa aqui laranja no meio do mapa, bem grande, gigante, em volume ela bate Rioja em muito, né? Mas são vinhos de qualidade bem menor. E Rioja é dividida em 3 sub-regiões, né? Rioja Alta, que é onde tem os vinhos mais famosos, as vinícolas mais famosas. Rioja Alavesa, que é ali beirando o rio Ebro, do outro lado do rio, apesar que algumas áreas de Rioja Alta ainda estão do outro lado do rio Ebro, né? E Rioja Oriental, que antes era Rioja Baixa, ou Rioja Barra, só que o nome Baixa, aí falou assim, não, era pior do que a Alta, aí mudaram o nome e ficou Rioja Oriental. Então as duas primeiras com vinhos Tempranillo, que é a mais importante, a maior produção, e Rioja Oriental já tem bastante garnacha. Então dividido aqui nas três áreas, né? Então a vitivinicultura desde o Império Romano, então faz bastante tempo, né? Na Idade Média, os monges mantiveram o cultivo das vinhas, né? Como na Europa como um todo, né? Então houve um grande declínio. Essa área da Espanha não esteve sob domínio árabe, então ainda mais teve uma influência católica muito forte, e ainda mais a igreja manteve a tradição do vinho, né, da produção do vinho. Porque a área sul, né, centro-sul ali, estava todo dominado pelos muçulmanos, né? Com a fluxera na França, muitos produtores foram para Rioja, trazendo novas técnicas de vinificação e uso do barril de carvalho. Só que em Rioja, eles gostam muito do barril americano e não do barril francês, né? Hoje já está mudando, mas naquela época o barril americano entrou ali com força. Então, em 1925 foi criada a primeira DO da Espanha, de denominação de origem, que foi Rioja. Em 1991 foi criada a denominação de origem calificada, que hoje na Espanha só tem duas,
que é Rioja, e Priorat, que fica na região de Penedès, na Catalunha. Eu até hoje, sinceramente, não sei porque só tem essas duas, porque existem outras regiões muito maravilhosas que mereciam uma denominação acima, né, da DOC, denominação de origem controlada. Essa daí é a denominação de origem, essa daí é a denominação de origem calificada ou qualificada, né? Então o relevo tem o rio Ebro, como eu comentei, que corta ali toda a região, protegido pela Serra da Cantábria ao norte. Então não é uma serra, é mais uma cordilheira da Cantábria que ela vai e pega o norte até lá Rias Baixas, quase na fronteira ali ao norte, um pouquinho da fronteira com Portugal. Ela dá uma curvadinha ali em Rias Baixas, quando passa em Ribeiro ali mais ou menos, e Ribeiro e Valdeorras, isso, Valdeorras. E ela faz uma curva para baixo até chega na divisa com Portugal, né? Pega um pouco de Monte Rei ali também. São todas essas, estou falando, são todas as áreas vinícolas do setor leste ali, setor oeste, quer dizer, da Espanha, né? E a Serra da Demanda, que é o sul, na realidade não é muito ao sul, ela fica um pouco mais a oeste, né? Como o Rioja está meio assim inclinada, ela fica aqui meio paralela, então ela faz uma certa proteção ali também. Altitude de 300 a 900 metros, né? 900 é o mesmo que aqui em Brasília, que a gente considera já como uma altitude já alta, né? Principalmente para a Europa. Solo ao giro calcário, ferruginoso e argiloso e aluvial, né? Aluvial principalmente por causa do rio, né? Sedimentos. O clima tem uma influência do Atlântico um pouco, né? Porque o vento úmido e fresco vem do norte. Tem a Serra Cantábrica que bloqueia, mas alguma coisa ainda passa. E o clima mediterrâneo quente e seco vindo do leste barra sul, né? Que vem do Mediterrâneo ali, né? Subindo e bem quente e bem seco. Pluviosidade é relativamente baixa, 400 a 600. E os tintos mais famosos, né? As uvas mais produzidas, tempranilho de lavada ali a mais produzida, Garnacha principalmente na Rioja Oriental, Graciano e Mazuelo, que é a Carinhenha. Tem uma região mais ao sul ali que chama inclusive Carinhenha, né? As brancas, a Viura, que é a Macabeu, mas lá ela é chamada de Viura, Tempranilho Blanco, Garnacha Branca e Malvasia Riojana, né? E aí o nosso vinho é um blend, então ele tem 90% de Tempranilho. Garnacha e Graciano, o produtor não fala especificamente, ele fala as duas juntas dão 10%. Então, por questões didáticas, eu coloquei 5% para cada um, mas a depender da safra, pode variar ali 6, 4, 7, 3, mais ou menos, ok? Então, ela tem Tempranilho, que eu botei aqui Tinta Ruiz Aragonês, que é lá em Portugal, né? Que são outras denominações, mas lá em Ribeira do Douro, do lado ali de Rioja, do lado esquerdo, né, no mapa, no leste, quer dizer, no oeste, estou com o leste e oeste, estou trocado aqui, já está muito tarde de noite, estou trocando as coisas. Ribeira do Douro, ainda a Tempranillo tem dois nomes distintos, que é Tinta del País e Tinto Fino. E lá em Touro, que fica bem mais a oeste, né, lá no mais a oeste da região de Castilha e León, na região de Touro, a Tempranillo chama Tinta de Touro, que é um clone com uma casca bem mais grossa, bem mais dura, porque lá é muito seco, né? Então a uva tem que se proteger melhor e muito quente. Então aqui os aromas primários tem cereja, figo seco,
cedro, tabaco e endro, né? Perfil gustativo, a secura é médio menos, corpo, tempranilha é tudo médio mais, né? Corpo médio mais, tanino médio mais, acidez média mais e álcool médio mais, né? Só a secura que está ali médio menos, que está dentro do padrão também, que senão o vinho seria doce, né? Aí não daria muito certo para o padrão de tempranillo. Aí a Grenache na França, Garnacha na Espanha e Canonal também na França, na Córcega, ela é chamada de Canonal. Aromas primários, tem o morango ali cozido, tem um morango bem mais encorpado, né? Como se fosse em compota. Ameixa grelhada, ameixa grelhada sinceramente não conheço, né? Eu não sei de onde eles tiraram isso daí, mas eu acho que seria uma ameixa mais madura também. Couro, ervas secas e suco de laranja, ou seja, tem um cítrico, né? E um cítrico um pouco mais encorpado. No perfil gustativo também a secura é média menos, né? O corpo é médio mais, taninos médios, acidez média e álcool acima de 15%. Ou seja, o álcool, como a Grenache se dá bem em regiões muito quentes, então ela consegue amadurecer bastante e ter um teor alcoólico, por consequência, acumula bastante açúcar e não teor alcoólico bem alto. E a Graciano fechando aqui o nosso trio, né? Não tem a imagenzinha do Wine Folly, então tive que pesquisar. É uma uva de origem espanhola, com uma cor rubio profundo, com reflexos violáceos, principalmente quando jovem. Aromas frutas pretas, e aí amora, mirtilo e ameixa, especiarias, pimenta preta, cravo e alcaçuz, toques herbáceos, folhas secas, hortelãs, cedro e eucalipto. O corpo é médio para alto, acidez média para alto também, taninos firmes, né? E o final longo com especiarias e frutas negras. Isso é a média, né? Mas dependendo da vinificação, isso pode modificar um pouco. A gente vai ver depois na ficha do vinho, que é agora, né? Então, Aradon Crianza 2021, e a Bodegas Aradon, 14,5% de álcool. Então, já um vinho nobre, né? Tem um teor alcoólico lá em cima. Passou 12 meses em barrica e o potencial de guarda dele de 5 a 8 anos, né? Então ele apresentou, aí dos 5 a 8 anos para cima é o produtor, agora é a minha avaliação, né? Então apresentou uma cor granada intenso, um mentol, eucalipto, ficou bem marcante assim o eucalipto, um frescor assim diferente, uma menta, né? Cereja madura, especiarias, pimenta preta, uma acidez média, taninos médio-baixos. Então eu botei aqui flat, que é assim, não teve variações, foi um vinho baixo, assim, vamos dizer assim. Ele caiu na boca e do jeito que ele entrou, assim, no nariz ele estava muito melhor que na boca, vamos dizer assim. Corpo leve, ou seja, não teve peso, não faltou o odor primário, mas ainda teve algum odor primário, mas faltou. E o gustativo já era, né? Em um final curto. E o preço dele, gente, R$170. Aí a minha avaliação foi 80 pontos, que é o limite ali, ele não tem defeito, né? Defeito de enologia. O defeito dele foi, assim, o enólogo fez besteira, tinha uma uva maravilhosa, um trio de uvas maravilhosos e não deu ponto, né? Então deu 80 pontos, que é o limite do bom, né, do comercial, que é o vinho, o limite mínimo do vinho sem defeitos. Ou seja, R$170 está muito caro para esse vinho. Então, na minha opinião, não vale, tá? Então aqui a imagem da garrafa, né? E aí, já tomou o Aradon Crianza? Se tomou e tem uma opinião diferente da minha, coloca aqui para a gente debater, né? Se gostou da avaliação, dê seu like, siga, compartilhe, deixe sugestões, né? Esse vídeo está no YouTube, mas a imagem dos slides eu vou colocar no canal do Cassatio Vino do Instagram. E aproveita, segue a gente lá também.
né? Porque tem conteúdo que eu coloco lá e não coloco aqui. Aqui são só vídeos, ok? E contribuiu para a manutenção do canal, pessoal. Toda ajuda bem-vinda na chave Pix gustativino@gmail.com, né? Esse vinho, por exemplo, eu paguei um curso, estou pagando o curso ainda, né, vamos dizer assim, e o vinho foi apresentado no curso. Então, a gente investe para se qualificar, para trazer conteúdo de qualidade e conteúdo com conteúdos diversos. Está muito tarde, o Tico e Teco já começa a confundir, né? Então ajude a gente que a gente agradece bastante, ok? Um grande abraço, saúde, até a próxima avaliação aqui no canal ou em qualquer outra aula específica aqui também no canal do YouTube. Até mais.